gente. João capítulo 12, vamos ler juntos, vamos estudar um pouco aqui João capítulo 12, vamos fazer uma oração no final para você que está ao vivo na live. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações através dessa palavra. Tem fortes revelações de Jesus para nós aqui nessa palavra. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Só lembrando para você que está chegando no canal agora, não esquecer de se inscrever. Aqui a gente sempre tem essa leitura bíblica, vai ter cursos bíblicos, muito conteúdo gratuito. Então já se inscreva aí, amém? Então vamos preparar para a gente ler. Desculpa. Então vamos preparar para a gente ler, vamos preparar para ouvir a voz de Deus. Como eu sempre falo, essa aqui não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, não são escritos qualquer. É a voz de Deus falando com o nosso coração. Amém? Então, do jeito que você achar melhor aí, vamos orar antes de a gente ouvir a Deus, para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, o nosso coração se torne um terreno fértil para a palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor como uma terra fértil, para que o Senhor venha depositar sua semente e essa semente, Pai, venha germinar, produzindo a sua árvore e juntamente seus frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Coloca um amém aí, Deus vai falar conosco, Deus vai trazer revelação para nossa alma, Deus vai trazer revelação para nossa vida. Então coloca um amém, coloca um glória a Deus aí e vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, que a gente leu ontem. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Você sabia disso aqui? Que Judas, ele roubava o dinheiro das ofertas ali da bolsa de dinheiro. Jesus ele era mantido com ofertas de mulheres. Mulheres honravam Jesus com ofertas, principalmente mulheres. E Judas roubava. Judas tirava o dinheiro da obra e colocava no bolso dele. Judas tirava o dinheiro que era para expandir o evangelho, que era para ajudar os necessitados, que era para ajudar as pessoas e colocava no bolso dele. Essa era uma característica de Judas. Judas é alguém que anda com Jesus, é alguém que caminha com Jesus, mas só quer o dinheiro que Jesus proporciona. Você sabia que a palavra Judas significa louvor? A palavra Judas significa louvor. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que nem todo louvor é verdadeiramente uma adoração. Porque a Bíblia diz em Salmos que todo ser que respira pode louvar ao Senhor. Mas adoração é um estilo de vida. Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu vivo. Adoração não é cantar, adoração é viver. É por isso que em João 4, a gente leu lá em João 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses. Porque louvar, Judas é louvor, significa louvor. E ele pegava o dinheiro. Quantos hoje não trocam louvor por dinheiro? Cantores gospel famosos aí, se você quiser levar ele na sua igreja, é 100 mil, é 200 mil, é 50 mil. Então nem todo mundo que louva é adorador. Porque Judas significa louvor. E mesmo assim ele pegava o dinheiro. Vamos continuar lendo aqui. Ele pegava o dinheiro que era colocado. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Então entenda isso. Entenda que Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm que me honrar, vocês têm que dedicar, vocês têm que fazer oferta na minha direção. Então hoje alguém até me perguntou, falou assim: Léo, eu posso dividir o meu dízimo em 5% para a igreja e 5% para a pessoa necessitada que eu conheço? Aí o que eu falei para ele? Eu não vejo o dízimo como algo obrigatório mais no Novo Testamento, não é mais obrigatório. O dízimo era algo da lei para suprir a tribo de Levi.
e para suprir a tribo de Levi com alimentos, com mantimentos, com roupas, porque os levitas não trabalhavam, eles viviam em prol da obra. Então o dízimo era para isso. E no Novo Testamento não tem mais obrigatoriedade do dízimo, então eu não tenho mais a obrigação de entregar o dízimo, mas eu posso voluntariamente entregar o dízimo, todo mês ir lá entregar 10% do que eu ganho voluntariamente, como uma gratidão a Deus, como um reconhecimento de Deus. Mas se eu estou disposto a entregar o dízimo, eu não posso pegar essa parte e dar para os necessitados, porque uma coisa é uma oferta na direção de Deus, outra coisa é uma oferta na direção do necessitado. As duas são na direção de Deus. As duas Deus recebe, mas são coisas diferentes, entendeu? Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Tem oferta que é para mim, tem oferta que é para o evangelho, tem oferta que é justamente para o evangelho chegar a mais pessoas, e tem oferta que é para você dar uma comida para um necessitado, é para você ajudar um pobre, é para você ajudar o órfão, ajudar a viúva. Então assim, nós precisamos sim cuidar dos necessitados. Jesus mesmo disse, vocês terão os pobres sempre convosco, mas vocês devem me honrar também. Então entenda isso, existem dois tipos de ofertas. Inclusive, gente, no Antigo Testamento, o dízimo dos judeus não era só 10%. O dízimo deles chegava a quase 25%. Entendeu? Eles tinham vários tipos de contribuições, dentre elas, contribuições para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Você sabia disso? Quem aí sabia disso? Comenta aí. Então eram várias ofertas que eles faziam e somava 25%. Então, o que nós aprendemos aqui nesse momento é que essa mulher, Maria, estava preparando Jesus para o sepultamento, ela estava honrando Jesus, e Judas, que era um ladrão, estava tentando desvirtuar ali a questão do dinheiro. O que ele pensou? Se eu vendesse esse perfume e colocar aqui na bolsa, tem mais dinheiro para eu tirar da bolsa. Era esse o pensamento que ele tinha. O pensamento dele não era ajudar os necessitados, entendeu? Então nós precisamos fazer essa diferenciação entre oferta para o evangelho e oferta para o órfão e para o necessitado, tá? Então existem essas duas coisas. Versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então o que acontecia? As pessoas iam lá ver Lázaro, ouvir o testemunho de Lázaro e voltavam convertidos, os judeus. Aí eles falaram, a gente vai ter que matar Lázaro também. Então quando Jesus faz um milagre na nossa vida, quando Jesus ressuscita a nossa vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos ressuscita. Agradecer o Rafa Modesto, fez uma oferta na minha vida aqui. Obrigado, viu, Rafa? Rafa, meu irmão, meu amigo, obrigado, viu? Então o que acontece? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Jesus nos ressuscitou para uma nova vida. E quando nós testemunhamos e pessoas creem, o que a religião quer fazer? O que o mundo quer fazer? O que o inimigo quer fazer? Ele quer nos matar também, ele quer destruir a nossa fé, porque por causa da nossa fé, do nosso testemunho, pessoas também chegam até Jesus. É por isso que o inimigo quer tanto nos desanimar. O inimigo não está interessado no nosso casamento. O inimigo não está interessado na nossa vida financeira. O inimigo não está interessado em tocar na nossa família. Ele não está interessado em tocar na nossa saúde. Ele está interessado em tocar na nossa fé. Ele quer a gente desanimado de Jesus. Ele quer que a gente não creia em Jesus. Então, se ele souber que o meu casamento está acima de Jesus e que se ele tocar no meu casamento eu abandono Jesus, ele vai tocar. Se ele souber que a minha vida financeira, o meu desejo por dinheiro está acima de Jesus, ou ele me abençoa financeiramente para eu abandonar Jesus e me dedicar ao dinheiro, ou ele começa a mexer na minha vida financeira para eu desacreditar que Jesus age na minha vida por causa da minha vida financeira. E assim eu não testemunho de Jesus. Porque eu olho e falo assim, como que eu vou testemunhar de Jesus se o meu casamento tá ruim? Minha vida financeira tá ruim. Minha família tá uma bagunça. Minha vida emocional de mal a pior. Como que eu vou testemunhar de Jesus? Então ele não quer, de fato, tocar nessas áreas da nossa vida. Ele quer roubar o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, assim como o testemunho de Lázaro, também leva pessoas a converter. Você entendeu o que ele quer? É isso que ele quer fazer. Amém? Então vamos continuar.
Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido falar que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Tá lá em Jó 1,49, né? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabab Shen Adonai. Então ele continua dizendo, versículo 14: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Então aqui cumpre a profecia que está lá em Zacarias 9,9. Havia uma profecia do Antigo Testamento dizendo que o rei viria montado no jumento. Então, quando Jesus tem essa entrada triunfal aqui em Jerusalém, montado em um jumento, está cumprindo a profecia do rei de Israel. Está cumprindo a profecia que está lá em Zacarias 9,9. Eis que vem o rei, o seu rei, montado em uma jumenta. Então, aqui era necessário que Jesus fosse montado em um jumento para se cumprir a profecia, tá bom? Pessoas ricas naquela época, elas se locomoviam com camelos, se locomoviam com cavalos, principalmente camelos. Quem tinha dinheiro andava de camelo. Então, você locomover numa jumenta significava uma posição de humildade. Significava uma posição não muito favorável financeiramente. Então, aqui mostra a humildade de Jesus, sendo reconhecido como rei, Baruch Rabab Shen Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, montado em uma jumenta. E cumprindo uma profecia lá de Zacarias 9,9. Amém? Seus discípulos, a princípio, não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Interessante que Jesus entendia que ele ia ser glorificado não pelos aplausos do mundo. Ele seria glorificado não por esse canto. Ele entrou numa entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas declarando: Bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Hosana, glória a Deus nas alturas. Então, eles estão declarando coisas boas aqui a respeito de Jesus, algo maravilhoso, Jesus sendo aplaudido, mas ele entendia que aquilo ali não era ser glorificado, que ele ainda iria ser glorificado. Então ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém? Em verdade, versículo 24, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Para eu viver, para eu dar muito fruto, para eu permanecer, eu vou precisar morrer. Então ele se compara com o grão de trigo. Então ele está dizendo aqui que para ganhar a vida é necessário perder. Olha o que ele diz no versículo 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la na vida eterna. Olha o que Jesus disse: aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la. E eu pergunto para você: você ama a sua vida aqui nesse mundo? Seja sincero e seja sincera. Eu fico impressionado que tem vezes que eu prego algumas mensagens e eu falo sobre a volta de Jesus, ou então eu comento com algumas pessoas próximas que Jesus está voltando. Parece que as pessoas não estão muito felizes de Jesus voltar, parece que elas querem realizar sonhos primeiro, querem casar primeiro, querem comprar uma casa primeiro, quer ser feliz no mundo primeiro para depois Jesus voltar. Pessoas que amam demais esse mundo. Pessoas que querem muito o sucesso desse mundo, que querem ser glorificados e glorificadas nesse mundo. Tem muita gente assim, cara, infelizmente. Muitas pessoas que, não, Jesus pode até voltar, mas depois de eu casar, depois de eu comprar um carrão, depois de eu comprar uma casa,
depois de eu ganhar no Tigrinho, depois, sabe? Mas aquele que odeia a vida nesse mundo preservará. Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu amo Jesus e eu sou muito grato por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele faz na minha casa, na minha família. Mas, cara, esse mundo pra mim não tem graça, esse mundo pra mim não me chama atenção mais, sabe? Não chama. E esse é o sentimento que a gente tem que ter, cara. A gente nasceu pra vida eterna. Ah, se eu prosperar financeiramente nesse mundo, maravilha. Mas se não prosperar, beleza. Tem muita gente que fica impressionado comigo. Léo, com esse tanto de seguidor, já era pra você estar rico. Já era pra você estar lançando um curso. Vender esse curso. Você lançar um curso da Bíblia aí, você faz 300, 400 mil reais brincando. Cara, eu não... Não é isso que eu quero com o evangelho. Eu não quero dinheiro com o evangelho. Eu quero fazer o que Jesus me chamou pra fazer. Dar liberdade aos cativos e oprimidos. Pregar o evangelho, dar boas novas aos pobres. Levar o evangelho da salvação. Esse pobres não significa também só pobre financeiramente, não. Significa pessoas pobres de espírito. Lá em Mateus 5 a Bíblia diz: felizes os que são pobres de espírito. O que é alguém pobre de espírito? É alguém que depende de Deus. Alguém que não se sente abastado o suficiente. Por que Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino do céu? Porque o rico ele se sente cheio, ele sente que ele não precisa de Deus. Ele sente que ele não precisa de um salvador. Então esse é o objetivo da minha vida. O meu objetivo é levar o evangelho para quem precisa. Quem não precisa, os religiosos que me criticam aí, tô nem aí, cara. Tô nem aí, pode falar. Eu sei para quem eu tô pregando. Eu sei para quem Deus mandou levar a palavra. Deus me mandou levar a palavra para quem tá cativo, para quem tá oprimido, para quem tá desenganado, para quem quer servir a Deus, mas por causa da condenação da religião tá preso. Pessoa que fala assim: cara, eu queria tanto servir a Deus, mas nessa condição do meu casamento eu não posso. Eu tô em adultério e os adultos não herdarão o reino do céu. Como é que eu vou servir a Deus? Então estão presas. Então são vários tipos de coisas assim que você vê que quem ama a vida nesse mundo vai perder. Mas quem odeia a vida nesse mundo vai ganhar a vida eterna. Amém? Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sabe, nós não vamos receber a honra do homem, nós vamos receber a honra de Deus. Mateus capítulo 6, Jesus diz: se vocês receberem a honra dos homens, vocês não vão receber a honra de Deus. Se vocês receberem a glória dos homens, vocês não vão receber a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: importa a mim agradar a Deus ou os homens? Se eu estiver agradando os homens, eu não sou servo de Cristo. Para mim pouco importa agradar homens. Para mim pouco importa. Para mim pouco importa. Se eu entender que algo é verdade, eu vou falar a verdade. Mas se eu entender que é mentira, eu vou falar que é mentira. Então se eu falar que algo vai desagradar a maioria, eu falo. Mas se tiver que desagradar a outra parte da maioria, eu desagrado. Tem gente que fala assim, em relação à política: ah, mas cristão não pode ser de esquerda. Beleza. Cristão não pode ser de esquerda. Mas cristão também não é de direita. Cristão é cristão. Cristão não é de esquerda e nem de direita. Cristão é do alto. E você acha que eu não sou criticado e massacrado por falar isso? De não estar em um lado? Ah, você está em cima do muro. Palavra do crente é assim, sim ou não, não. Gente, cristão não se encaixa em nada desse mundo. Ideologia política não define um cristão. Não existe essa de cristão conservador. Existe cristão, seguidor do caminho, filho e filha de Deus, deuses. A gente viu aqui em João capítulo 10, nós somos seres celestiais vivendo aqui. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celestial, de onde aguardamos ansiosamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se eu tiver que desagradar um lado, eu desagrado. Se eu tiver que desagradar um outro, eu desagrado. E pronto, cara. Não existe salvador da pátria, porque nossa pátria não é daqui. Amém? Versículo 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai,
glorifica o teu nome. Olha o que Jesus diz, precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. O propósito de Jesus ter vindo aqui na terra não foi para ser aplaudido pelos homens, não foi necessariamente para realizar milagres, não foi necessariamente para ser um homem bonzinho, uma pessoa boa que iria ser bem sucedida aqui na terra. Ele veio para a cruz. Ele veio para levar sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele veio com essa única finalidade, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E onde é que o nome do Pai é glorificado? Na morte do Filho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que é pai e você que é mãe, vamos ser sinceros. Você preferia que fizesse uma maldade com seu filho ou com você? Vamos ser sinceros. A gente que é pai, a gente que é mãe, que ama verdadeiramente o nosso filho, a gente preferia que fizesse com a gente do que com o nosso filho. É ou não é verdade? Então, quando Deus se torna filho e se entrega ali na cruz, ele mostra que esse amor é ainda maior. Ele está mostrando tanto que esse amor é grande. Porque se sacrificar é mais difícil do que sacrificar o filho. Você entendeu? Então nós estamos entendendo que o sacrifício, por mais que foi feito por Jesus, pelo Filho Jesus homem, ele aponta para o Jesus, para o Deus Pai. Então nós entendemos isso. Nós entendemos que Jesus veio precisamente para a hora da cruz. Jesus veio precisamente para glorificar o Pai na cruz. E se nós queremos glorificar o Pai, a gente não glorifica o Pai tendo sucesso. A gente glorifica o Pai tomando a nossa cruz. Odiando esse mundo. Sendo perseguido por esse mundo. Olha o que Jesus fala. Felizes serão vocês se forem perseguidos e odiados pelo mundo. Então a nossa felicidade não está em ser aplaudido pelo mundo. Está em ser perseguido pelo mundo. Então você entende isso? É assim que nós glorificamos o Pai. Assim como Jesus glorificou o Pai. Tome a sua cruz e me siga. Amém? Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Entende que o príncipe desse mundo é o inimigo? É por isso que lá nas cartas de João, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Então esse mundo ele tem um príncipe. E o príncipe desse mundo é o inimigo de Jesus. Se você for ver na parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, depois você lê lá, você vai ver que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma semente no campo. À noite veio o inimigo e plantou a sua semente. Então existem aqui na nossa realidade sementes de Deus e sementes do inimigo. Os filhos de Deus que foram semeados e os filhos do diabo, que a gente viu em João capítulo 8. Joio e trigo, que serão separados no julgamento. E como que funciona esse julgamento, como a gente viu nos outros capítulos? O julgamento funciona na cruz. Aqueles que creem em Jesus, que recebem a Jesus, são os filhos de Deus. E aqueles que não recebem a Jesus, não creem a Jesus e rejeitam a Jesus, são os filhos do diabo. Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras são os meus filhos. Vocês não me ouvem porque vocês não são meus filhos. Vocês têm por pai o diabo. Vocês acreditam na mentira. Então aqui a gente está vendo o que Jesus está falando. O príncipe desse século, o príncipe desse mundo, o que os principados, potestades, dominadores desse mundo, será expulso. E quando é que ele será expulso? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Jesus não vai precisar, gente, pegar arma. Jesus não vai precisar de um exército. Jesus vai só um sopro. E acabou o inimigo, acabou o principado, acabou a potestade, acabou tudo.
Você entendeu? Por quê? Porque na cruz, Jesus triunfou sobre o inimigo. Eu não sei se você sabe, mas Gólgota significa lugar da caveira. E se você vê a imagem do lugar que Jesus foi crucificado, tem uma imagem de uma caveira mesmo. É por isso que o nome é Gólgota. Aí quando a gente volta lá pro Gênesis, a palavra diz assim, que faria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher tá falando de Jesus. Aí diz que ela lhe ferirá o calcanhar e Jesus lhe feriria a cabeça. Então se você olhar o monte do Gólgota, uma caveira, você vai ver a cruz enfincada sobre a caveira. Mônica Rodrigues, obrigado pela oferta. Então você vai ver a cruz colocada sobre a caveira. Você lembra lá que em uma passagem em que Jesus fala para Maria que uma espada ferirá a sua alma, uma espada atravessará a sua alma? Estava falando da espada da crucificação de Jesus. Ela iria ver Jesus sendo crucificado. Se você pegar uma cruz, você vai ver que ela é como se fosse uma espada de cabeça para baixo. Então, no momento que Jesus estava sendo crucificado, era como se fosse como que eu posso dizer? Uma cruz colocada sobre a cabeça. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui do Gólgota. Deixa eu ver se tem uma imagem do Gólgota aqui. Para você ver como que era o Gólgota. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Olha aqui. Vê se está aparecendo aí para você. A imagem da esquerda aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é só uma alusão. Essa aqui é só a montagem do lado direito. Mas o lado esquerdo aqui, ó, que forma caveira, tá vendo? Por isso que ele se chamava Gólgota, lugar da caveira. Então tinha um formato de um crânio. Aí você lembra da profecia para Eva ali, que ele lhe esmagará a cabeça? Então na cruz Jesus esmagou o inimigo. Então ali Jesus conquistou e Jesus vai expulsar o príncipe desse século, tá bom? Versículo 33, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então o que ele está dizendo? Quando eu for crucificado, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Eu vou trazer todos à minha presença. Então aqueles que são dele, aqueles aos quais o Pai o dá, as suas ovelhas ouvirão a sua voz e irão até ele. Ele atrairá todos a ele. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte ele estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Aí você lembra que tem uma passagem que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Então aqui ele está mostrando essa dualidade. Ele está mostrando que quem crê nele, que quem crê enquanto a luz, eles se tornam filhos da luz, filhos de Deus. Jesus, a luz do mundo. Você está entendendo isso? Então eu e você somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós falamos isso em João capítulo 9. Nós fomos chamados para ser luz, para ser filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e se ocultou dele. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que se diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens porque a glória de Deus. Você lembra do que eu falei? Quem recebe a honra do mundo não recebe a honra de Deus. Quem recebe a glória do homem não recebe a glória de Deus. Então muitos acreditavam em Jesus, mas por medo dos fariseus, por medo dos religiosos, por medo do sistema, eles
não confessavam a Jesus, porque, versículo 43, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas pessoas, cara? Quantas pessoas querem a glória dos homens? Quantas pessoas que sabem a verdade, sabem o que está errado e não tem coragem de falar? Por quê? Porque quer a glória do homem. Se tem uma coisa que eu não gosto na igreja é o tal do puxa-saco. Eu não gosto. Tá vendo as coisas erradas na igreja, tá vendo o que tá acontecendo errado e não levanta voz e não fala. Eu fui expulso de uma igreja porque eu falei de algo que estava errado. Eu falei assim, ó, tal fulano fez isso, vocês fizeram um culto para defender o que ele fez, e quando vocês fazem um culto para defender alguém que cometeu tamanho pecado, coisa tão feia, escandalizou a igreja, todo mundo, a cidade inteira falando disso. E eu fui expulso, por quê? Porque eu tive coragem de ir lá e falar, porque a minha preocupação não é com a glória dos homens. A minha preocupação é com a glória de Deus. E nós precisamos preocupar disso. Quem você tem buscado agradar, os homens ou a Deus? Será que você só deixa de fazer uma coisa na igreja? Não, na igreja eu sou santo, mas em casa eu sou desandado. Na igreja eu só ouço louvor, mas em casa eu ouço umas músicas aí que é meio proibida. Na igreja eu vou com a roupa comportada, mas na rua eu uso essa roupa meio indecente aqui. Na igreja eu sou um amor com todo mundo, mas na rua, mais em casa, mais no trabalho eu sou arrogante com todo mundo. Por quê? Porque tá buscando a glória dos homens e não a de Deus. Tá buscando ser visto pelos homens e não por Deus. Na igreja eu prego, mas na rua, pros amigos, pras pessoas que estão à minha volta, não prego não. Tem gente que é desse jeito. Então eles aqui não confessavam a Jesus porque eles queriam a glória dos homens. Ah, mas se eu falar que eu creio em Jesus, vai pegar mal com os religiosos, vai pegar mal com os fariseus, vai ficar ruim pra minha imagem. Amém? Júnior Costa, os fariseus eram uma pedra de tropeço, igual Jesus disse, vocês estão igual porteiro, nem entra no céu e nem deixa entrar. Exatamente, gente. Os fariseus de hoje são os religiosos, sabe, que fica decidindo quem vai pro inferno e quem vai ser salvo. Eles ficam definindo assim, não, a salvação é assim, se você tá vivendo isso, você vai pro inferno. São verdadeiros porteiros do céu. Eles querem ficar definindo quem entra, quem sai. Gente, quem tem a salvação, quem dá a salvação, a gente viu em João capítulo 10, quem dá a salvação é Deus. É por isso que muitos vão chegar diante dele no último dia dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso. Religioso purinho, gente. Religioso que se gaba de ser santo demais, de ser bom demais. Ah, eu sou santo demais. Religioso. Quando eu falei do tema divórcio mesmo, que teve de religioso falando, não, mas os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não sabe nem o que estão falando. Tem gente, cara, que me critica, que eu sei que nem abre uma Bíblia. Eu não comento assim lá no comentário, para não parecer soberba, arrogância, mas tem hora que dá vontade. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Você já leu a Bíblia toda? A pessoa tem gente lá, gente, que só ouve o que o pastor fala no domingo e repete. E vai te criticar e vai te condenar e falar que você tá indo pro inferno. Porteiro do céu. É igual o irmão falou aí, ó, o irmão Juninho. É a mesma coisa. Então nós precisamos tomar cuidado. Olha o que Jesus diz, versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus se anunciando como Deus novamente. Se você quer ver Deus, eu já falei isso aqui, se você quer saber quem Deus é, como Deus age, é só olhar para Jesus. Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus em homem. Jesus é o Deus encarnado. Então, se você quiser saber como Deus é só olhar para Jesus. Olha o que ele diz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então Jesus está dizendo aqui, aqueles que creem em mim serão salvos. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas olha o que ele diz no versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, o julgará no último dia. Então, para os que estão em Cristo, não haverá julgamento. Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Para os que estão em Cristo Jesus, no último dia haverá galardão. As nossas boas obras receberão galardão. Julgamento é só para quem não recebeu Jesus. Entendeu? Versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então entenda que Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Quem recebe a Jesus, recebe a sua palavra, não anda em trevas, mas recebe a luz da vida. E quem recebe a luz da vida, recebe a salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus serão julgados. Esses sim serão julgados. Então o que acontece? O julgamento ele já acontece na cruz. Você aceitou Jesus, creu em Jesus, obedeceu a sua palavra, cumpriu aquilo que o nosso coração cheio do Espírito Santo é conduzido a fazer, a gente vai receber a vida eterna. A gente recebeu a vida eterna, a gente é salvo, a gente é ovelha. Como a gente viu em João 10, a gente está debaixo dos braços de Jesus, debaixo das mãos de Jesus, para viver a vida eterna com ele. Agora, aqueles que rejeitaram a Jesus serão condenados. Então, o juízo final é para o ímpio, para ser condenado. Agora, o tribunal de Cristo, entenda que tem juízo final e tribunal de Cristo. O juízo final é para os ímpios. O tribunal de Cristo é para os salvos. O juízo final, condenação eterna. O tribunal de Cristo, galardão para quem praticou boas obras. Então essa é a diferença. Filhos de Deus de um lado, filhos das trevas do outro. Filhos da luz de um lado, filhos do diabo do outro. É assim que vai funcionar. Os bodes serão lançados à esquerda e os filhos do Pai à sua direita. Então é isso que nós entendemos. O Senhor faz uma separação na cruz. Na cruz a gente é salvo, na cruz a gente é liberto, na cruz a gente é perdoado, na cruz a gente é abençoado. Efésios 1:3. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão sobre nós em Cristo Jesus. Então na cruz nós recebemos tudo que nós precisamos. Foi na cruz que Jesus disse: está consumado, está tudo feito, está tudo estabelecido, está tudo pronto. Na cruz tudo foi feito, gente. Na cruz tudo foi feito. O que vai acontecer, como eu disse no final, é só a sentença. A sentença no juízo final para os ímpios e o galardão para os filhos de Deus. É assim que vai funcionar. Amém? Irmão Léo, é por isso que Jesus disse que há muitos publicanos e prostitutas entrando no reino primeiro que... Exatamente, gente. Jesus, ele era criticado pelos fariseus porque ele andava com prostitutas. Quem eram as prostitutas da época? Eram mulheres repudiadas. Mulheres que os maridos arrumavam outras esposas, não davam carta de divórcio para elas, e aí elas ficavam jogadas. Elas não tinham sustento, elas não poderiam casar com outros homens porque elas ainda estavam ligadas ao marido, mas eram repudiadas. Então elas iam para um lugar de fornicação. Então elas iam viver dessas coisas, por conta da injustiça e da maldade que os homens faziam. Então Jesus estava ali no meio dessas pessoas, no meio dessas mulheres repudiadas. Jesus estava ali no meio dos cegos, no meio dos coxos, no meio dos paralíticos. Jesus estava ali no meio dos publicanos. Os publicanos também eram pessoas que eram rejeitadas porque eles trabalhavam para Roma. Roma colocou Israel debaixo de escravidão e os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. E eles eram também excomungados pelos judeus, excomungados pelos fariseus. E Jesus chamou essas pessoas para perto. Jesus andou com essas pessoas. Então, para os fariseus, para os religiosos, Jesus andar com pecadores era inadmissível. Inadmissível Jesus andar com pecadores. Mas Jesus andou. Jesus andou com pecadores. Jesus andou com doentes. Jesus falou: eu não vim para os sãos. Eu não vim para quem não precisa de mim. Eu não vim para quem se acha bom. Eu vim para os doentes. Quando o jovem rico chegou diante dele: eu cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo, eu cumpro a lei, eu tenho dinheiro. Jesus falou: não, esse aí não serve para mim não. Esse aí tá muito cheio de si, esse aí é rico, esse aí não precisa. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele falava que cumpria os mandamentos, mas ele não cumpria nem o primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas.
Jesus gosta, gente, de quem precisa. De quem olha pra ele e fala assim, pai, eu preciso do Senhor. Minha luz apagou aqui, gente. Então ele gosta de gente assim. Ele gosta de pessoas que buscam a ele de fato e de verdade. E eu pergunto pra você nessa noite, você é alguém que precisa de Jesus? Você é alguém que depende? Você é alguém que precisa de salvação? Então é isso que nós precisamos responder. Amém? Então, esse foi o capítulo de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para participar das próximas. São 21 dias aqui lendo o Evangelho de João, um capítulo por dia. Amém? Então que você possa tá com a gente nesse propósito. Você que ainda não curtiu a live, curte aí, em nome de Jesus. E nós já vamos preparar para orar, tá? Deixa eu ver só se eu consigo arrumar essa luz aqui, porque essa aqui pode acontecer de apagar. Pera aí, rapidão, gente.